Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 6 de novembro de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme podermos abrir a palavra juntamente com nossa família e meditarmos nela. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a sua condução nesse instante. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que foi possível ser realizado. Obrigado pela proteção e cuidado com o qual o Senhor nos tratou durante todo o dia. Obrigado pelo teu amor dispensado a nós, o sustento com o qual o Senhor nos manteve. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos, meu Pai, abrir a tua palavra, lermos e meditarmos nela. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, nos conduza nesse momento pela ação do teu Espírito Santo. Ilumina-nos, ó meu Pai, para que possamos entender a tua palavra. Nós te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo de número 22 ao versículo de número 36. Então, abra comigo a sua Bíblia, em João, capítulo 3, versículo 22. Nós faremos a leitura até o versículo de número 36. Leamos. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que temos visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e a todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, conta-se uma história de que numa vila pequena lá da Inglaterra existiam dois pastores de igrejas até próximas. Um deles mais velho, já experiente, que entendia como era que funcionava o serviço a Cristo, e o outro mais jovem, eloquente, forte, cheio de ânimo. Acontece que no meio desses ministérios, as pessoas começaram a ir mais para a igreja do jovem pastor, mais eloquente, chamava mais atenção, conseguiu atrair mais gente. Conta-se que um dos membros dessa igreja antiga chegou para o pastor mais antigo e disse: O senhor não se importa de que as pessoas estejam indo para outra igreja? Isso não é injusto? O velho pastor olhou para aquele irmão e disse: Meu irmão, contanto que Cristo seja conhecido e amado, não me importa se seja eu ou outro que eu anuncie. Esse conceito, meus irmãos, é importante diante de um movimento evangélico brasileiro de extremas disputas. Nós criamos um ativismo dentro das nossas igrejas e, por conta disso, as pessoas disputam por cargo, disputam por funções. E essas disputas acontecem em todas as categorias dentro de uma igreja. Não é só entre os grupos de base, pelo contrário, pastores disputam com pastores, igrejas disputam com igrejas, denominações disputam com denominações,
E no final das contas, todas essas disputas, nós encontramos homens que estão buscando, na verdade, até mesmo destronar Deus. Uma busca constante de aparecer, de ser maior. Quem tem maior número de seguidores no Instagram, quem é o pastor da igreja maior, da denominação maior, quem tem um ministério maior e mais abrangente. Essas buscas, meus irmãos, são mais do que tolices. Essas buscas são pecaminosas. Esses desejos que os homens possuem, na verdade, são um desejo de destronar a Deus. É um desejo, meus irmãos, na verdade, de aparecer, de ter luz e brilhar mais do que o próprio Cristo. Essas pessoas, de alguma maneira, estão buscando um lugar que não pertence a ele. Na verdade, não pertence a homem nenhum, só pertence ao Senhor. De alguma maneira, então, essas pessoas passam a competir com a glória do próprio Cristo, buscando holofotes e glória para si mesmo. É uma disputa parecida com essa que nós encontramos aqui no texto, mas uma excelente resposta que João Batista vai dar. O texto que nós acabamos de ler, escrito por João, nós nos lembramos que João está escrevendo no final do primeiro século, preocupado com algumas heresias que têm surgido dentro da igreja, e por isso mesmo ele está escrevendo o Evangelho para falar sobre a divindade de Cristo. Cristo, como aquele que é preexistente, criador de todas as coisas, e que no final das contas encarnou, tabernaculou entre nós. Para isso ele vem discorrendo sobre esse assunto. O capítulo 3 foi especial, porque nós temos Jesus em Jerusalém no período da Páscoa, ao que tudo indica ainda no início do seu ministério, e encontrando com um homem chamado Nicodemos. A conversa foi bem interessante, e no meio da conversa nós descobrimos Jesus ensinando para aquele homem não só realidades espirituais, mas ensinando de alguma forma o plano de Deus na história como um todo para a salvação do seu povo, mostrando que esse plano é muito antigo, que já havia vislumbres disso no passado, mas mostrando como Deus tem um projeto de salvação para as pessoas que implica na vinda do seu próprio Filho sendo dado por amor aos homens. E aí o versículo chave que nós vimos na semana passada, o versículo 36 do capítulo 3, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa temática, crer e não perecer, que vai nortear ainda mais um pouquinho a história que João está contando. É tanto que no capítulo de número 3, agora versículo 22, ele vai passar para uma outra fase. O texto claramente mostra uma transição de tempo. O texto diz assim, depois disto, nós não sabemos quanto tempo, mas nós sabemos que houve um deslocamento. Jesus sai lá da região de Jerusalém e desce em direção à região da Judéia, versículo número 2. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Há quem acha que Jesus foi para uma região ali próximo de Jericó. Por que isso? Porque o texto diz que ali permaneceu com eles e batizava, que dá a ideia de que Jesus passou um certo tempo, um tempo relativo naquela região ali. E é interessante dizer que ele estava batizando ali. Na verdade, não era ele propriamente que batizava. O capítulo 4, versículos 1 e 2 vai explicar isso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Note que não era Jesus que batizava, os discípulos estavam assumindo esse papel e estavam batizando, ao que parece já no vislumbre daquilo que será a transição para o batismo cristão. Aqui ainda é o batismo do Antigo Testamento, ainda é um batismo como símbolo da remissão de pecados. E o interessante aqui no versículo número 22, dizendo que os discípulos estavam com Jesus, provavelmente ali naquela região do Rio Jordão, batizando. Lembre que João ficou lá na região próxima a Betânia, era lá onde Jesus foi batizado, naquela região lá é que João ficava. João estava naquela região, por isso que o versículo 23 vai dizer onde é que João estava. João, que aqui no caso é o Batista, estava também batizando em Enom, perto de Salim. Nós não temos ideia de onde é Enom, perto de Salim. Há quem diga que era uma região próxima ali da região de Betânia, que tinha muitos poços, fontes de água, coisa do tipo, e que ele batizava por lá. Ele provavelmente ficou perto do Jordão também. Ele também estava batizando, versículo 23. E para lá concorria o povo e era batizado. Então, nós temos dois grupos agora. Nós temos dois grupos batizando. O grupo de Jesus, com seus discípulos, e um grupo de João Batista,
que ainda está batizando. Todos ali perto da região do Jordão, mas em regiões diferentes. E aí onde acontece o problema agora? Porque nós temos dois ministérios, e ao que parece, dois ministérios que estão competindo. Se os dois estão fazendo a mesma coisa, aparentemente eles estão competindo. O ministério de Jesus, por um lado, com seus discípulos, com seus apóstolos, batizando, do outro lado de João. E é esse problema que vai surgir aqui no versículo número 24, 25 e 26. O problema é dito que João estava ainda batizando. João se preocupa em explicar por que João Batista ainda está batizando. Porque lá em Mateus dá-nos a ideia de que assim que Jesus ele sai do deserto depois de ser tentado, João Batista já é preso. João está querendo tirar essa impressão. Lembre-se que naquela época o Evangelho de Mateus já tinha percorrido essa região toda, então todo mundo já tinha ouvido ou lido o Evangelho de Mateus, e talvez eles tenham ficado com essa impressão. João aqui tenta tirar essa impressão. João diz, não, o que aconteceu não é que logo depois da tentação de Jesus, João Batista foi preso. Houve um período em que eles ficaram trabalhando ali de forma contemporânea. Então João Batista não é preso logo imediatamente. Leva um tempo para que ele então seja preso por Herodes. E essa explicação está aí no versículo 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. João, o evangelista, se preocupa em explicar como é que está havendo dois ministérios separados. O problema está no versículo 25. Entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Ao que tudo indica, esse judeu, que o texto fala aqui no versículo 25, é alguém que é simpatizante do grupo de Jesus. E agora eles estavam disputando, e a questão foi levantada entre um discípulo de João e esse judeu, que tudo indica é simpatizante de Jesus, para levantar a questão era qual é o lugar certo, onde é que se purifica de verdade. Se purifica com João ou se purifica com esse outro agora que é Jesus. E ao que tudo indica, esse discípulo de João ficou bem ciumado, porque do nada agora surgiu um ministério paralelo que está competindo com o ministério de João, e claramente o texto vai nos dar a ideia de que estava vindo mais gente para procurar Jesus e seus apóstolos do que para procurar João. É tanto que o capítulo 1 vai mostrar isso, o capítulo 4, versículo 1 vai dizer isso, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Essa história então começou a correr solta. Esse discípulo de João então fica bem incomodado e procura João, versículo 26. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além de Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao encontro. Qual é a ideia deles? Veja lá o que pode fazer, porque eles estão mais gente que a gente, tá? Mais gente para lá do que para cá. Então parece que o ministério de João Batista está afundando e o outro ministério está explodindo, está crescendo. E isso incomodou a eles. Nesse momento aqui, meus irmãos, nós vemos que essa migração de pessoas para procurar Jesus mostra que despertou no coração desses discípulos uma sensação de competição, de competir, dos ministérios competindo. E eles buscam João justamente para competir com Cristo. Eles buscam João na tentativa de estimular João Batista a competir com o ministério de Jesus Cristo. E ele nos ensina, meus irmãos, umas lições fantásticas aqui no que diz respeito a como lidar com essa situação, nos lembrando exatamente que Cristo é incomparável e que, como Senhor da igreja, nós deveríamos prestar muito mais atenção nisso. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. João Batista nos apresenta nesse texto aqui, meus queridos, cinco qualidades de Cristo que revelam que ele é incomparável, que por isso mesmo nós não podemos competir com ele. Primeiro está aí nos versículos 27 e 28, sua autoridade vem do céu. No versículo 27, João vai responder, e a resposta de João é fantástica. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João está mostrando qual é a origem de todo o ministério. João está nos lembrando que os ministérios não são méritos humanos, não são por qualidades ou qualificações que os homens possuem que os ministérios lhes são dados. João está nos mostrando que todo ministério é uma dádiva divina. Nesse momento em que os discípulos de João estão pensando em competir ministerialmente com Cristo, João nos lembra de que nós não somos detentores do nosso ministério. Ele diz que o que nós recebemos do céu. Então, de alguma maneira, foi um presente. O ministério, meus irmãos, não diz respeito a quem você é, no que diz respeito às suas qualificações, que fazem com que você mereça esse lugar.
O ministério, meus irmãos, que nós temos tanto na igreja local como na igreja nacional, seja como pastor, presbítero, diácono, ou como membro da igreja dentro dos seus ministérios de dons, ajudando ao próximo, orando uns pelos outros, aconselhando e coisas desse tipo, ensinando. Ele está dizendo, nenhum desses ministérios vieram por causa da sua qualificação pessoal. Isso aqui é importantíssimo, porque às vezes pastores, presbíteros acham que porque eles têm uma qualificação, o Senhor os colocou nessa posição. E que determinado irmão, porque não tinha essas competências, foi colocado no ministério menor. Ou algum irmão acha que as suas qualificações o colocaram naquela posição, naquele cargo, naquela função na igreja. João disse, o que é que nós temos que não foi um presente? O que é que nós temos que não veio como presente do céu? Meus irmãos, se nós temos alguma coisa, diz João, nós recebemos do Senhor, versículo de número 27. E por isso mesmo, ele explica no versículo 28 que tem alguém que é diferenciado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele diz, vocês precisam saber qual é a posição ministerial que vocês possuem. Minha posição ministerial é de serviço, eu sou um precursor, e eu digo desde o início que eu não sou o Cristo. Mas aquele outro ministério lá, aquele lá é o do Cristo. Note que ele está colocando, meus irmãos, as coisas no devido lugar, dizendo, quem possui a posição é aquele a quem Deus deu, e a minha posição é inferior a dele. Logo, o ministério dele é para ser superior mesmo, é para ser grandioso mesmo, ele é o Cristo. O meu ministério é para apontar para ele. Então, se o meu ministério é para apontar para ele, eu não posso tentar usurpar aquela autoridade que veio dos céus. Isso, meus irmãos, é especial, porque, de alguma forma, nós vemos, às vezes, os crentes em seus ministérios e dons e oportunidades, tentando, de alguma forma, comparações espirituais, como se pastor fosse maior do que presbítero, presbítero maior do que diácono, diácono maior do que o membro da igreja. Na verdade, meus irmãos, todos nós, com os nossos ministérios, só temos o que Deus nos deu. E que, no final das contas, tudo que Deus nos deu em matéria de ministério é para servir a Cristo, porque Ele é superior. Então, nós temos que lembrar qual é o nosso lugar. Nosso lugar, meus irmãos, não é assumindo a posição de Cristo. O nosso lugar, na verdade, meus irmãos, é nos submetendo a Cristo, sabendo que toda a autoridade vem dele. Ele tem a autoridade máxima. Se temos um ministério, foi ele que deu. Então, não faz sentido com o nosso ministério tentarmos tirar Jesus da frente. Não faz sentido usarmos o nosso ministério para aparecermos. Porque se desejamos aparecer e não Cristo aparecer, nós estamos usando um presente que ele nos deu para usurpar a glória dele. O texto nos mostra, meus irmãos, que não faz sentido competir espiritualmente com Cristo, porque no final das contas nada é nosso. Tudo pertence a Cristo. Nosso ministério é o ministério de Cristo. Se temos dons, foi Cristo que deu. Se temos ministério, foi Cristo que deu. Se temos oportunidade de trabalho, tudo veio do céu. Por isso, vamos manter-nos com a cabeça no lugar, sem tentar alçar grandes voos, querendo competir até com mesmo com o próprio Cristo. Uma segunda qualidade de Cristo, meus irmãos, que revela como ele é incomparável, está aí nos versículos 29 e 30. Seu amor é nupcial. Além de falar de que Cristo tem maior autoridade porque tudo que temos veio do céu e que Jesus era o Cristo, que ele não tinha um ministério de Cristo, que João Batista não tinha um ministério de Cristo, mas como um ministério de precursor, o versículo nos diz, no versículo 29, agora uma imagem bem interessante, que é muito usada no Novo Testamento. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Ele vai usar a imagem do casamento. É bem verdade que a gente não consegue entender direito aqui, porque inclui-se a ideia de um amigo. O amigo, na verdade, funcionava como uma espécie de testemunha naquela época, que era o camarada que ia cuidar de providenciar tudo a respeito do casamento. Ele era, inclusive, responsável pela própria segurança do noivo. E é interessante isso aqui. Ele diz, de quem é a relação real? No final das contas, ele diz, a relação é entre o noivo e a noiva. O amigo, ele fica feliz por propiciar o casamento, por dar as condições de casamento. Ou seja, o papel do amigo do noivo é juntar a noiva e o noivo. Esse é o papel. Porque a noiva não pertence ao amigo.
Note, meus irmãos, o risco que João vê aqui nessa preocupação desses homens de disputar com Cristo o ministério. Ele diz, a noiva não nos pertence. A noiva pertence a Cristo. É óbvio que ele está falando da igreja, é óbvio que ele está falando de Cristo como noivo. E como amigo do noivo, ele disse, o meu papel é juntar esses dois, é colocar os dois um do lado do outro, porque afinal de contas, o amor que existe aqui é entre o noivo e a noiva. Não, o amigo não pode ser um fura-olho que tenta tomar a noiva do outro. Meus irmãos, que coisa bonita é quando João coloca que o seu papel é se alegrar em ver essa união. Note que ele diz que o amigo se alegra, se regozija com a voz do noivo, ou seja, ao ver esse encontro entre o noivo e a noiva. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. E eu acho bonito isso, porque ele diz, eu já fiquei feliz porque eu apresentei o noivo para a noiva aqui. Quando ele anunciou a Cristo, ele estava, na verdade, apresentando o noivo. Ele estava apresentando Cristo para a noiva, entregando um ao outro. Ele diz, não faz sentido agora a gente mudar isso. Por isso, versículo 30, ele diz, quem tem que aparecer? O noivo tem que aparecer. No casamento não são os padrinhos que aparecem. Não é feio quando isso acontece, né? Você vai para o casamento que a mãe do noivo fica querendo aparecer mais que a noiva, que os padrinhos, a madrinha quer aparecer mais que a noiva. E quando a pessoa se veste de forma espalhafatosa, chama muito mais atenção do que a noiva, do que o noivo. Não é estranho isso? Ele diz, não, o que é que me interessa aqui? Meu papel era juntar os dois. Eu já juntei os dois. O amor de Cristo pela noiva é que é importante. O meu papel é ficar olhando, porque importa que ele cresça, que eu diminua. O amor de Cristo pela noiva é que é importante. Nessa função ele diz, o meu papel era apresentá-los. Importa agora que ele usufrua dessa relação com a noiva. Eu agora vou saindo de fininho. Já fiz o meu papel. Meus irmãos, quantos pastores, quantos membros de igreja querem roubar a noiva de Cristo? Quantos pastores, líderes de igreja, conselhos, presbíteros, acham que são donos da igreja? Acham que mandam na igreja e eles querem ser admirados, seguidos, exaltados pela igreja. Não, a igreja não tem que me amar, a igreja não tem que amar o pastor e amar os presbíteros, a igreja tem que amar a Cristo, que é o noivo. E todo pastor e todo presbítero tem que lembrar disso, de que ele é passageiro dentro daquela noiva, dentro daquele noivado, onde Cristo é que tem que ser amado. Todo pastor tem que apontar para Cristo, para que Cristo seja o alvo do amor da igreja, e não ele. Como é triste ver pastores buscando ser amados pelas igrejas e se estressando porque não são amados pela igreja. Não, a igreja não tem que me amar, ela tem que aprender a amar o seu noivo. E ele é que tem que crescer, não eu. O papel como pastor, o papel de um presbítero na igreja, o papel dos ministérios dentro da igreja é fazer com que a igreja ame o seu noivo, ame a Cristo. Não a nós, não a nós. Não dá para competir com Cristo, meus irmãos, porque o seu amor é nupcial. O texto nos mostra, meus irmãos, uma terceira qualidade de Cristo que revela como ele é incomparável. Aí no versículo 31 é a sua origem divina. No versículo 31 João diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Ele quer lembrar aqui que existem origens e as origens definem a importância. Ele diz, quem vem do céu é maior, está acima de todos. A sua posição elevada já o coloca acima de todos. Quem veio do céu? Cristo veio do céu. Quem é aquele que subiu, senão aquele que de lá desceu? Esse Jesus, meus irmãos, que veio do céu, possui autoridade sobre tudo e possui autoridade sobre todos. João diz, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Ele está dizendo, eu vim da terra. Eu sou homem e eu falo das coisas da terra aqui. Ele veio de cima, ele veio lá do alto, ele veio do céu. E ele então tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Isso aqui, meus irmãos, é importantíssimo, porque quando nós olhamos a liderança da igreja, e às vezes os membros da igreja, às vezes os ministérios da igreja que querem competir com Cristo, eles querem para si autoridade, eles querem mandar nas coisas, eles querem ser os líderes que tomem o controle. Pastores são verdadeiros déspotas, parece que imperadores em seus tronos, mandando e desmandando na igreja, comandando as coisas com mão de ferro. O texto nos diz que nós somos da terra e por sermos da terra, nós falamos coisas da terra e não temos autoridade.
Quem possui autoridade sobre a igreja é Cristo. Nós não podemos nos colocar no mesmo nível da autoridade que Jesus. Deixa a igreja romana fazer isso, de ter alguém que se intitula o Pai e que se coloca na posição de substituto de Cristo na terra. Os crentes de verdade não fazem isso. Nós não arrogamos para nós nenhum tipo de liderança superior. Mas é triste quando nós vemos líderes, profetas, alguns que se intitulam como mestres, alguns se chamam de apóstolos, alguns até de patriarcas, que querem usurpar para si a autoridade que só Jesus tem. Não, meu irmão, homem nenhum nessa terra possui autoridade de nada. Você não possui autoridade porque se você tem alguma função de liderança, é Cristo que te deu essa função. A autoridade é delegada por Ele, é Ele que possui a autoridade no final. Tentar usurpar o poder de Cristo, tentar trabalhar na igreja como um usurpador, como um tirano, como um dominador da igreja, é na verdade blasfêmia, é tirar Jesus do trono e sentar lá. Jesus está acima de tudo e de todos. Se você quer servir ao Senhor no ministério, rebaixe-se à posição dele. Você é da terra, ele é dos céus, ele é o único que é maior, a sua origem dá a ele autoridade que nenhum de nós temos. Uma quarta qualidade de Cristo, que revela como ele é incomparável, está aí nos versículos 32 a 34, que sua palavra é perfeita. Versículo 32 diz assim, que ele veio de cima, no versículo 31, e testifica o que tem visto e ouvido. O que João vai fazer agora é contrastar a mensagem. Ele diz, esse Jesus, que foi quem veio de cima, não só possui autoridade por ter vindo de cima, a sua autoridade está também no que ele fala. Por que o texto diz? Porque ele é testemunha ocular dessas coisas. Isso coloca a palavra de Cristo num nível, meus irmãos, acima de qualquer homem, acima de qualquer profeta. Porque todo profeta que puder falar sobre Deus, fala do que ouviu sobre Deus. Jesus é o único que fala porque viu e testemunhou. Ele é testemunho ocular do próprio Deus. E testifica o que tem visto e ouvido. Jesus é diferenciado porque a sua palavra é a palavra perfeita e completa, é o que ele viu e viveu, não é daquilo que ele escutou falar. Todo pregador, quando fala de Deus, fala do que ouviu Deus falar, fala de terceiros. Jesus é aquele que falou diretamente, por isso o autor aos Hebreus diz que Deus outrora nos falou por meio de profetas, mas agora tem nos falado por meio do seu Filho. É uma revelação acima de qualquer uma outra. Ele revela exatamente aquilo que ele recebeu do céu. Mas ainda tem mais. O texto diz assim, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Nota, ele tem um testemunho superior, uma palavra superior, mas mesmo assim os homens não recebem, os homens não aceitam. Isso aqui lembra o versículo 11 do capítulo 1, quando o texto diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os homens são rebeldes à voz de Deus, não porque a palavra de Jesus é inferior, mas porque justamente eles se rebelam contra Deus, mesmo Jesus tendo a palavra superior. Se rebelam contra Jesus Cristo, imaginam como eles se rebelariam contra os servos de Jesus Cristo que proclamam sua palavra. Você não pode esperar que o mundo te ame, que concorde com você. Sempre que você tocar em um ponto do pecado dos homens, os homens vão reagir com violência e agressividade. A gente tem que esperar isso mesmo. Ele diz, todos somos submissos a um Cristo que tem a palavra perfeita. Mas como se não bastasse ele ter a palavra perfeita, o versículo de número 33 diz mais, quem todavia não lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho sabe que Deus é verdadeiro. Por que ele está dizendo isso? Porque o próprio João ouviu, no dia que batizou a Jesus, o Deus Pai dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele está dizendo o testemunho que Jesus conta do que ele viu, e nós somos testemunhas do que Deus falou a respeito dele. Quem aceita as palavras de Jesus, aceita a revelação do próprio Deus, porque o que Jesus traz é o que Deus tinha mandado. O próprio Jesus vai dizer isso nos evangelhos, meus irmãos, de que o que ele ouviu e viu é aquilo que ele ensinava, que ele trazia para esses homens. Ele está dizendo, quando você aceita as palavras de Jesus, você reconhece a autoridade que ele possui, e você reconhece
que Deus é verdadeiro por ter dado a ele a autoridade. Mas tem um terceiro aspecto aqui no versículo de número 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E aí tem um terceiro aspecto aqui. Ele diz, você crê em Deus, porque a palavra de Deus está em Jesus, mas não só isso, porque Jesus possui o Espírito Santo sem medida. João viu também isso no dia do batismo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. Ele está dizendo, eu vi a presença sobre Jesus do Espírito Santo em uma medida que ninguém mais possui. Ele foi aquele que foi ungido como nenhum dos seus companheiros. Jesus, meus irmãos, ele possui a completude do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, ele veio do próprio Deus, possui a mensagem do próprio Deus, a presença do próprio Deus e ainda é abençoado com a presença do Espírito Santo de forma plena. Ele diz, ele é a voz perfeita, ele é a voz perfeita que a igreja deveria ouvir. Nesse sentido, meus irmãos, a igreja não precisa de novas vozes messiânicas, de pessoas falando em nome do Senhor. Quando nós buscamos, meus irmãos, uma outra palavra que não seja a palavra de Cristo, seja pensamentos dos homens, filosofias, ideologias, sejam novas revelações, nós na verdade estamos dizendo que a revelação de Cristo não foi suficiente. Aquele que veio do céu, revelou o Pai completamente, porque era testemunha dele, foi testemunhado pelo próprio Pai de que a verdade estava nele e que tinha a presença perfeita do Espírito Santo, é inferior ao irmãozinho lá da igreja que está falando agora, dizendo que é Deus que está falando. João diz, não, nós não podemos relativizar a palavra de Cristo, que ninguém na igreja tem voz. Pastor não tem voz além da voz de Jesus. Profeta nenhum tem voz além da voz de Jesus, porque todos somos da terra, somos inferiores, não temos outra voz a não ser a voz de Cristo. Então, meu irmão, não tem o que pregar numa igreja. Nós não temos como competir com a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é a verdadeira revelação. Nele habita corporalmente a plenitude do Pai. Ele é a revelação completa, a imagem do Deus invisível revelado a nós. Nós não precisamos de revelação nova, nós temos a Jesus Cristo. Uma última qualidade a respeito de Jesus Cristo, que revela como ele é incomparável, está aí nos versículos 35 e 36, é de que sua vida é eterna e ele é o doador dela. Ele diz, versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas lhe tem confiado. De onde ele tirou a ideia de que o Pai ama o Filho? O próprio Deus falou na frente de João Batista, este é o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Se o Pai falou que ama o Filho, ele diz, esse Pai deu a ele toda a autoridade. É interessante ver isso, como João já antevê a autoridade plena de Jesus Cristo, que ele irá herdar na sua ressurreição, mas diz, tudo foi confiado a ele, tudo está na mão do Senhor, tudo foi entregue para o domínio de Cristo. Cristo governa todas as coisas, tudo está na mão dele, porque ele é a manifestação perfeita do governo divino. Mas eu acho interessante isso, porque ele detém todas as coisas, é ele quem dá a vida eterna, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna porque crê, tá vendo? Todo aquele que acredita, que confia no que Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus encarnado, aquele que é a revelação perfeita, que tem a autoridade perfeita, quem crê, diz ele, tem a vida eterna. Tem a vida eterna porque Cristo é o detentor da vida eterna e ele mesmo a dá. Mas olha o contraste que ele faz aqui. Contraste que o próprio Jesus já fez. Ele diz assim, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. É interessante porque Jesus disse a mesma coisa no versículo número 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele diz, quem não crê já está julgado. Só que João faz um contraste interessante aqui no versículo 36. Porque você pensa em crença como uma espécie de sentimento e descrença como se fosse outra espécie de sentimento. Mas note que crença, meus irmãos, diz respeito a atitudes. Crença é algo prático, não é algo teórico. Crença não é um documento. Crença é uma vivência. Aqueles que confiam realmente em Jesus, como Filho de Deus, têm a vida eterna. Por isso que o contraste de crer no versículo 36 é se rebelar.
é agir contra o Filho. Notou aí? Então, o contrário de não crer é viver uma vida rebelde. Eu creio em Jesus, mas faz exatamente o contrário do que ele manda. Eu creio em Jesus, mas não cumpre os mandamentos, não anda conforme a vontade dele. Meu querido, deixa eu dizer um negócio. Você não crê coisíssima nenhuma. Porque ele diz que o contrário de alguém que crê é alguém que se rebela. Quem se rebela contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está irado contra essa pessoa, Deus se levanta contra essa pessoa. Creia em Jesus, meus irmãos, é a única saída para a vida eterna. Confiar plenamente na vida, para que você consiga compreender isso. Nesse sentido, meus irmãos, não tem neutralidade. Se nós quisermos servir a Cristo, viver para Cristo, não tem como ser neutro. Ou você faz o que ele manda, ou você não faz. Ou você vive de acordo com a vontade dele, ou não vive. Porque todo que crê e foi salvo por Cristo, vive para agradá-lo, mas o restante vive em rebeldia. Nesse sentido, meus irmãos, nós que servimos ao Cristo, compreendemos a necessidade de abandonar nossa própria glória, abandonar nossos próprios desejos e planos, justamente porque estamos sob o domínio de Cristo, e uma vez dominados por Ele, nós recebemos a vida eterna que só Ele pode doar. Nós vimos, meus irmãos, como o nosso Cristo possui qualidades que o tornam incomparável. Ele tem a autoridade que vem do céu, ele tem um amor nupcial, ele tem uma origem divina, ele tem uma palavra perfeita e ele tem a vida eterna. Nesse ponto nós descobrimos que nós não podemos competir com Cristo dentro da igreja do Senhor. Nesse sentido, algumas lições que a gente precisa tirar aqui rapidamente. Primeiro, você não possui autoridade porque tem ministério. A autoridade é derivada. Cristo é quem tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Se você tem um ministério, agradeça. Foi dado a você o privilégio de ser cooperador. Mas não pense que você recebeu poderes e autoridade, coisa desse tipo, porque você não tem. Toda a autoridade humana é derivada de Cristo. Ele possui toda a autoridade. Então não tente usurpar a autoridade de Jesus mandando na igreja de Cristo. Não ache que foi para isso que Deus te chamou. Rebaixe, se coloque no seu lugar. Você está sob a autoridade de Jesus. Você não manda em ninguém. Você não manda na igreja. Cristo manda na igreja. Você não tem o direito de dizer para a igreja o que ela faz e o que ela deixa de fazer. Porque a palavra de Deus é quem tem esse direito. É Cristo quem tem esse direito. Expõe a palavra. Ela vai dizer para a igreja como é que tem que ser as coisas. Ela vai instruir a igreja. Não você. Não você. Não usurpe a autoridade. Não sente na cadeira, no trono de Cristo. Só Ele é a autoridade. Segunda lição que o texto nos mostrou, meus irmãos, diante do amor nupcial de Cristo, é não procure dividir o amor da igreja com Cristo. O desejo do Senhor é Ele que nós instruamos a igreja a amar a Ele. A igreja tem que amar a Jesus, não o pastor. A igreja tem que amar a Jesus, não a liderança. O desejo de ser amado, meus irmãos, é um desejo pecaminoso. A igreja tem que amar a Cristo, de forma que o pastor passa, os presbíteros passam, mas a igreja continua amando a Jesus. Não tente roubar a noiva de Cristo. Sua alegria é justamente em ver o encontro entre essa noiva e esse noivo. A terceira lição que o texto nos ensinou, meus irmãos, é que como Cristo tem origem divina, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então você e eu temos que nos colocar no nosso lugar, porque nós somos basicamente testemunhas de terceiros. E nesse sentido, meus irmãos, Ele possuindo toda a autoridade por causa da sua origem, é Ele quem governa a sua igreja, é Ele quem comanda a sua igreja. E por conta disso mesmo, vem a terceira lição, a palavra é dEle. Quem determina o que a igreja é ou não é, o que faz ou o que não faz é Ele. Então não são suas ideias. Você pode ter ideias boas, você pode ter planos bons para a igreja, mas não interessa as suas ideias e seus planos, sua filosofia, sua ideologia. A palavra de Cristo é a única que tem que imperar na igreja, porque Ele é o único que possui a pronúncia verdadeira do Deus. Ele viu ao Pai, Ele testemunhou do Pai, Ele é o único que pode. Qual é o nosso papel? Ficar quietos, porque Ele possui o Espírito Santo como ninguém possui, Ele possui uma palavra de Deus como ninguém possui, Ele possui a palavra perfeita. Por isso, pregue a palavra de Deus, não o que você acha, não o que você pensa que é interessante. Porque no dia que você pregar a palavra de Deus, você vai ficar descansado em seu coração, porque se os homens rejeitaram essa palavra, estão rejeitando a Cristo e não a você, então não se preocupe com isso.
Uma última lição que o texto nos ensina, meus irmãos, é que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E que só existe uma maneira de se conseguir a vida eterna, que é crendo em Cristo. Então pregue isso. Essa é a mensagem que nós temos para o mundo. Não fica buscando gente para a igreja. A ideia não é trazer gente para a igreja. A ideia é trazer gente para o céu, para servir ao Senhor, para ser filho do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, a adoração a Deus é o nosso grande alvo, para que as pessoas deixem de ser rebeldes contra o Senhor e se submetam à palavra do Senhor. As palavras de João continuam a nossa. Importa que ele cresça, que nós diminuamos. Importa que as pessoas o conheçam e que recebam dele a vida eterna. E nós vamos continuar indicando o caminho para essas pessoas. A história lá do início, daquele senhor pastor antigo, dizendo que não importa quem está anunciando, contanto que anuncia Cristo, é nosso papel, meus irmãos. Como membros do corpo de Cristo, nós temos ministérios, Senhor nos deu dons, mas no final das contas, Cristo é que tem que aparecer. Então, se você trabalha para o Senhor, se você faz o trabalho do Senhor, lembre-se, nós não vivemos competindo com Cristo, nós o exaltamos. Nós não vivemos disputando com Cristo. Nós não disputamos a glória de Cristo. Nós a proclamamos. Nós não queremos ser grandes. Nós queremos que Ele seja grande. Que Deus nos ajude nesse sentido, meus irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. E que grandioso lugar o Senhor possui. Ajuda-nos, ó Senhor, a glorificarmos o Teu nome, para que em nossos ministérios, em nossa vida, não estejamos, meu Deus, trabalhando, disputando com o Senhor, disputando autoridade, holofotes, glória, mas que sejamos cooperadores do Teu reino, para que o Senhor, e somente o Senhor, brilhe no meio do Teu povo. Faz-nos instrumentos afiados nas Tuas mãos. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É uma alegria enorme estar com vocês aqui, estudarmos a palavra do Senhor. Lembrando que se você não é inscrito em nosso canal, te convido a se inscrever em nosso canal e acionar as notificações. Toda semana nós temos vídeos sendo lançados, cortes. Você vai poder aproveitar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aproveita aqui a nossa playlist. Nós temos vários livros da Bíblia, todos sendo expostos. Você pode estudar a Bíblia conosco. Escolha o livro e percorre lá todinho junto com a gente, tá bom? Se você já é inscrito, não perca tempo. Inscreve-se em nosso canal. Aliás, comenta aqui em nosso canal, comenta ali embaixo, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento dele, tá bom assim? Se você é aqui de Recife, continua convidado a estar conosco todo domingo pela manhã às 9h30 da manhã, culto seguido de escola dominical, e às 6 horas da noite, culto lá na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, na rua Motocolombó, ali no bairro de Afogados, aqui em Recife. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.